dos movimentos populares e em defesa da democracia. Fundado há 213 anos, o Banco do Brasil é o primeiro banco brasileiro. E no início da semana anunciou que irá demitir 5.000 funcionários e desativar 361 unidades da instituição. A medida vai impactar o atendimento dos clientes, que mantém mais de 73 milhões de contas no banco, e os demais serviços oferecidos pelo BB. A reportagem é de Jomiag. O governo Bolsonaro pretende demitir 5.000 trabalhadores do Banco do Brasil até o início de fevereiro. O plano também é fechar 112 agências bancárias e 242 postos de atendimento em todo o país. Na opinião de representantes dos bancários, além de agravar o problema do desemprego no país, o desmonte vai prejudicar clientes e a população em geral. Se a gente observar o fechamento das agências do Banco do Brasil, as transformações em postos de atendimento, é claro um desmonte, uma precarização do atendimento à população. O Banco do Brasil está deixando de atuar em cidades, tem locais no interior do Brasil que vai ter que percorrer 3 horas para ter um atendimento básico de bancário, né? E o Banco do Brasil sempre atuou nesses locais. Então, é claro, uma política de segmentação e de elitização do banco por parte desse governo. O Banco do Brasil é um banco que atua principalmente na questão do crédito rural, da agricultura familiar. É um banco que está em praticamente todos os municípios do Brasil, né, como única instituição, tanto o Banco do Brasil como a Caixa, né, mas o Banco do Brasil principalmente, como única instituição bancária para atender essa população. E o fechamento dessas unidades, a redução do número de trabalhadores, mesmo com os canais alternativos, vai trazer uma precarização para essas pessoas, né, para quem é cliente do banco. Uma das justificativas do Banco do Brasil para os cortes e fechamentos é que houve aumento do uso de computadores e aplicativos de celular. Por isso haveria ociosidade de trabalhadores e agências. Embora o atendimento digital realmente tenha crescido, os bancários acham que é ocasional devido à pandemia e as agências continuam sendo indispensáveis. No Pará, no Amapá, no extremo norte do país, no próprio centro-oeste, em cidades mais distantes ou no nordeste, você não tem um pleno acesso à tecnologia para a utilização de canais digitais. Agora, se pensarmos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, grandes cidades, capital do país, capital dos estados, a gente tem essa profusão. Então, a pesquisa que o banco traz para nós, ela não revela de onde é a fonte desse estudo. Eu concordo com o aumento da digitalização na cidade de São Paulo, de buscar esses mecanismos dos bancos, mas eu acho que é restrito a São Paulo. Muitos clientes procuram os bancos, né, principalmente os bancos públicos, né, para poder ter um atendimento mais adequado. O que os canais virtuais, apesar de todo o investimento que os bancos têm feito, não têm ainda dado esse suporte. De acordo com os bancários, de 2016 a 2020, o Banco do Brasil demitiu quase 18.000 servidores, fechou 1.058 agências e postos, enquanto o número de clientes aumentou 15%, com mais de 9 milhões e meio de contas. O BB alegou que a reestruturação deve economizar 353 milhões de reais em 2021 e 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2025. No entanto, o banco não para de ganhar. Em 2019, o lucro líquido foi de 17 bilhões e 900 milhões de reais. Na opinião dos trabalhadores, o Banco do Brasil, como um banco público, é fundamental para a sociedade. Por exemplo, o Itaú, Santander e Bradesco não querem atuar nesse segmento, senão já teria uma concorrência muito mais agressiva contra o Banco do Brasil. E, infelizmente, a gente não vê isso. Então, se o Banco do Brasil deixar de atuar, fica a situação dos alimentos, das nossas empresas, como fica a situação do país de fato. Eu acho que é uma medida inconsequente, né, e que não visa, de fato, uma modernização do país, mas visa um retrocesso do país.
é através da mobilização, da participação dos trabalhadores bancários, né, para fazer a luta, a resistência para reverter esse plano que foi anunciado pelo banco. Vamos chamar os trabalhadores ainda essa semana para discutir com os trabalhadores e vamos organizar, né, os bancários do Banco do Brasil para fazer essa luta. O plano de reestruturação para o Banco do Brasil anunciado pelo governo federal foi alvo de um protesto simbólico hoje no Rio de Janeiro. A medida prevê o fechamento de mais de 300 agências em todo o país e a demissão de 5 mil funcionários. No centro do Rio, os letreiros de algumas agências do Banco do Brasil já começam a ser retirados. O fechamento de unidades deixa os trabalhadores em situação delicada. Você tem uma agência bancária, uma unidade bancária, e lá tem um conjunto de trabalhadores que tem as suas funções, que tem as suas comissões, gerentes, caixas, escriturários, enfim. Esses trabalhadores, ou eles pedem para sair do banco através do PDE, ou eles procuram uma realocação em outro local e perdem a comissão. Ou seja, você tem toda a sua vida estruturada, você tem um salário, você dedicou anos a uma empresa, anos a sua vida àquela empresa e de repente você perde um percentual altíssimo do seu salário e você vai viver como? Para Adriana Nalesso, a reestruturação é mais um passo para a privatização dos bancos públicos, o que prejudica a todos os brasileiros. O Banco do Brasil tinha unidades e tem unidades em cidades de interior, onde os bancos privados não querem atuar porque não dá lucro. Muitas das cidades do interior só tem um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal. Você vai deixar essas pessoas completamente desassistidas. Além disso, você tem todo um setor econômico ali no entorno daquela unidade bancária. Então, isso tem reflexos, né? Mas, infelizmente, é o que temos. É esse governo atacando direitos, atacando a classe trabalhadora, atacando as estatais, objetivando claramente fazer caixa, né? Isso tem que acabar. Um protesto simbólico foi realizado pelo Sindicato dos Bancários Rio para denunciar à população o absurdo dessa reestruturação. Uma esquete teatral representou o embate entre trabalhadores e o ministro Paulo Guedes. Fechar 300 agências? Onde é que esse povo vai arranjar agência? Procura outra. Que procura outra com essa cara de lavada, safada. Não pode procurar outra não, meu filho. Que é gente que conta com a agência do Banco do Brasil ali no seu bairro. Agora vai ter que pegar ônibus, van, metrô, trem, jegue, carroça, carrinho de mão para chegar numa agência e encontrar uma agência mais lotada do que já era. Vânia é funcionária do Banco do Brasil há 28 anos. Ela fala do sentimento dos bancários com o anúncio do governo. Indignação, né, por conta de que, além de retirada, né, de empregos diretamente, de possibilidades de ascensão, né, porque mesmo aquelas pessoas que não foram cortadas nesse momento vão ter muito menos possibilidade de ter algum tipo de ascensão, vai gerar não só um enxugamento de funcionários do Banco do Brasil, mas vai ter repercussão, né, entre os trabalhadores terceirizados, né, porque cada fechamento de agência, normalmente ela está relacionada, tem uma série de outros trabalhadores, em especial vigilantes, pessoal da limpeza, ou seja, vai ter um impacto, vamos dizer, direto de perda de 5 mil demissões de bancários, mas possivelmente outros 5 a 10 mil terceirizados. Diante de mais uma medida desastrosa do governo federal, a sociedade parece ter entendido o recado. O ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, ele está a serviço dos Estados Unidos, ele não está a serviço do Brasil. E o Bolsonaro, ele não tem, tá igual a rainha da Inglaterra, ele manda e não manda, é isso aí, do ponto de vista. Paulo Guedes é inimigo da nação. É o Ministério da Economia, ó, demitindo. O Brasil tá quebrado. Mãe e filha constroem casa a partir de garrafas de vidro em Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco. Esse modelo de acesso à moradia e ecologia popular está na reportagem de Lucila Bezerra, do Brasil de Fato. Com cerca de 5 mil garrafas de vidro que haviam sido jogadas no lixo na ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco,
Edna Dantas e Maria Gabriele Dantas conseguiram construir a sua própria casa. Mãe e filha moravam de aluguel, mas já na pandemia a proprietária pediu a casa de volta. Então elas precisaram encontrar um outro lugar para morar. Foi assim que elas tiveram uma ideia que transformaria suas vidas, como conta Edna. Então surgiu a ideia, eu conversando com a Gabriele, falei, Gabriele, vamos construir a nossa casa de garrafa, porque tem muitas garrafas jogadas na praia, no mangue, nas esquinas. Esses 2 anos que a gente está aqui, a gente vê o descaso da questão do lixo, né? Primeiro momento é a necessidade de ter uma moradia mesmo, e o segundo momento é esse descaso com o meio ambiente, né? Uma praia tão bonita, um lugar tão bonito, mas a preservação e o cuidado com a praia é muito precário. E as pessoas descartam o lixo em qualquer lugar. Mãe e filha construíram juntas, em 6 meses, um pouco mais da metade da casa, com um projeto idealizado por elas, mas com a ajuda da comunidade e de pessoas que acreditaram no projeto e se sensibilizaram com a sua história. Gabriele fala sobre o papel dessas pessoas na construção. O telhado foi um mutirão que a gente fez entre moradores aqui, amigos, vizinhos nossos, que ajudou pra gente fazer o telhado, né? Porque a gente não daria conta, o piso também. Então eles sabem como é esse processo, sabem como é querer ter uma moradia, como isso, né, é a Constituição e é a coisa mais principal dentro, né, de uma família brasileira, né? É o poder morar, né? É o poder ter seu lar, né? Você ter um lugar de amparo seu. Conhecida como Casa de Sal, o projeto teve uma preocupação ecológica e ambiental desde a sua concepção, um conceito chamado de bioconstrução. Para Gabriele, essa alternativa atende questões socioambientais que atingem diretamente a população negra. É um princípio, né? É um princípio de bioconstrução, é um princípio de ecodesign, né? De redesign também, de você reutilizar, ressignificar. Mas também vem dentro da lógica que a comunidade negra no Brasil é afetada diretamente com os problemas ambientais. Depois que a gente começou a construir a casa aqui, a gente vê que o problema ambiental não é só um problema ambiental, é um problema socioambiental. Existe cor das pessoas que são afetadas com desastres e com a falta de saneamento e com as crises sanitárias, por exemplo, a pandemia. Para contribuir com a construção da casa, é possível entrar em contato com Gabriele através do Instagram, @casadesal.eco. Além disso, as peças vendidas no brechó também contribuem para a construção. O brechó pode ser encontrado no Instagram, @cabrochas, com um 4 no lugar do último A. O seu jornal faz um rápido intervalo e volta já já com mais notícias deste dia 13 de janeiro. Nós voltamos em instantes. Começa o seu dia com as notícias que os outros não dão. Agora você acompanha o Jornal Brasil Atual na rádio, na TV e nas redes sociais. De segunda a sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. As manifestações e a realidade da periferia. Movimentos sociais e resistência. A voz do cidadão na rua. Diversidade e direitos humanos. Realidades que mostramos todos os dias. Essa é a nossa pauta. Esperamos você. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. À beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Se não tivesse prendido ele, muita gente aqui tinha se formado, tinha aprendido muita coisa, porque não ia ficar só nessas 40 horas, não. As
As universidades deram a volta por cima durante a pandemia, após sofrerem com uma campanha de desmoralização e corte de recursos por parte do governo Bolsonaro. Agora demonstram toda a sua relevância no combate à Covid-19. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Acusadas de serem um antro comunista, as universidades federais entraram na mira do governo Bolsonaro. Porém, com a pandemia, todo o descrédito fomentado pelo ex-capitão tem caído por terra. Com a piora do quadro pandêmico no Brasil e no mundo, um número crescente de mortes, estamos chegando a quase 200 mil brasileiros mortos, com centenas de milhares de infectados, em sofrimento, as UTIs lotadas nesse país, pela falta de uma política de saúde e por uma falta de um governo responsável, pela falta de um Ministério de Saúde competente, esse drama que o Brasil está vivendo hoje, que a população está vivendo hoje, tem exigido daqueles setores responsáveis, e aqui eu quero destacar o papel das universidades públicas e dos institutos federais, tem sido extremamente relevante. A boa parte das pesquisas, dos pesquisadores que hoje desenvolvem, por exemplo, a vacina, tanto na Fiocruz como no Instituto Butantan e em tantos outros espaços, são pesquisadores, são professores, são oriundos de políticas públicas que transformaram essas pessoas em pesquisadores, em cientistas, em excelentes professores. No Rio Grande do Sul, a URGS colocou seus ultra-freezers à disposição para armazenar as vacinas contra a Covid-19. Realmente, as universidades estão no centro dos debates em relação à conservação das vacinas, principalmente quando se fala nas vacinas da Pfizer e da Moderna, que necessitam temperaturas muito baixas de conservação. Além da contribuição para a ciência, os docentes das universidades e institutos federais também têm dado um grande gesto de solidariedade através da doação de cestas básicas para quem ficou sem renda durante a pandemia. Passamos a adquirir 100 cestas básicas por semana, já temos ultrapassamos 4 mil cestas, que juntamente com a CUT, como intermediário na distribuição desse material para as populações carentes. Nós construímos relações sólidas, humanas, políticas, eu diria, com o movimento popular, os galpões de reciclagem, as lideranças comunitárias, os conselheiros tutelares mais comprometidos com um mundo mais justo e melhor, com ocupações urbanas, com indígenas, com quilombolas, e esse estreitamento de relações faz com que a gente continue aprofundando e incorporando e implementando a CUT no bairro. Sobre a volta às aulas, o corpo docente é categórico, só com vacina. Aqui fica uma cobrança pública para que todos nós, instituições democráticas desse país, Congresso Nacional, setor judiciário nacional, tenhamos juntamente todos partidos políticos, sindicatos, associações profissionais, as igrejas, tenhamos todo o compromisso de exigir deste governo uma política de saúde e de preservação da vida, com a bandeira de vacina já e para todos. Relatório Mundial 2021 da ONG Internacional Human Rights Watch, divulgado hoje, destaca a atuação negativa do governo Bolsonaro diante da pandemia de Covid-19 e do desmatamento recorde na Amazônia. O documento analisa a situação dos direitos humanos em mais de 100 países e menciona ainda, no Brasil, políticas que contrariam os direitos das mulheres e das pessoas com deficiência, ataques à mídia e a organizações da sociedade civil. Esta é a 31ª edição do relatório.
De acordo com um dos pesquisadores, destacado em reportagem do portal G1, fica demonstrado que, abre aspas, a resposta do governo do presidente Bolsonaro à pandemia tem sido desastrosa. O presidente Bolsonaro, desde o começo, minimizou a gravidade da doença, publicou informação equivocada, tentou sabotar os esforços dos estados para tomar medidas contra a Covid-19 e, nesse momento, parece estar fazendo campanha contra a vacina. Fecha aspas. Morreu hoje em São Paulo o ex-governador de Goiás e prefeito licenciado Maguito Vilela, do MDB. O político, de 71 anos, estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein e lutava contra uma infecção pulmonar após se recuperar da Covid-19. Luiz Alberto Maguito Vilela estava internado em São Paulo desde outubro de 2020, quando foi diagnosticado com Covid-19. Maguito já havia perdido 2 irmãs em agosto também para o coronavírus. O advogado e político goiano Luiz Alberto Maguito Vilela, de 71 anos, nasceu em Jataí, no sudoeste do estado, em 24 de janeiro de 1949. Em sua carreira política, Maguito ocupou vários cargos. Foi eleito vereador, deputado estadual e federal e vice-governador. Também foi governador de Goiás entre 1995 a 1998, quando disputou e ganhou a eleição para senador. Em 2007, foi nomeado por Guido Mantega, então ministro da Fazenda, como vice-presidente do Banco do Brasil. Antes de disputar a eleição deste ano, foi eleito prefeito de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, por 2 vezes, em 2008 e 2012. Maguito foi eleito prefeito com 52% dos votos no segundo turno das eleições de 2020. Segundo informações da família, ele deve ser sepultado em Jataí, interior de Goiás, terra natal de Maguito. Com a morte de Maguito, Rogério Cruz, do Republicanos, que era vice na chapa, assume o cargo de prefeito de Goiânia. O seu jornal conversou com Delúbio Soares, que também é de Goiás, onde atuou como sindicalista por muito tempo. Ele comentou a morte de Maguito Vilela. Hoje estou com o coração partido. Triste que Goiânia, o estado de Goiás, perdeu um grande batalhador, que é Maguito Vilela. Eu conheci Maguito Vilela em 1979, ele era vereador, lá em Jataí, nas lutas, apoiando a nossa luta. Naquela época tinha um governador do estado chamado Ari Valadão, que era correspondente aqui em São Paulo com Paulo Maluf. No mesmo período que a POS fez greve aqui, nós fizemos lá, o CPG. E nós fizemos uma greve muito firme e o Maguito, como vereador, apoiou firmemente as nossas reivindicações, fez sessão na Câmara, nos apoiando, lutando, tirando mensagem de apoio. Isso em 1979, em plena ditadura, em março de 79. Então foi um fato muito importante. O PT teve candidato no primeiro turno, a delegada Adriana. Fez uma campanha muito respeitosa e no segundo turno o PT nem perguntou se o MDB queria que o PT apoiasse. O PT tomou a decisão de apoiar porque o Maguito Vilela representava, o que representou o Maguito Vilela durante seu período de vida, e naquele momento para Goiânia era o melhor para Goiânia. Então, nós decidimos apoiar com força o Maguito Vilela. As pesquisas davam que mais de 90% dos eleitores da Adriana, que foram 14% dos eleitores, decidiram votar no Maguito Vilela. Então, foi assim, essa é a trajetória política desse homem público importante para Goiás, importante para o Brasil, importante para Goiânia. Tanto é que a população o elegeu. E o coronavírus não respeita a opinião da população. Matou o que a população de Goiânia decidiu eleger. O coronavírus é cruel. Só existe um combate. É o combate do distanciamento social. Vamos aguardar a vacina, seja ela russa, seja ela americana, seja ela chinesa, seja ela indiana, seja inglesa. Infelizmente, o nosso parque de fármaco
no Brasil foi destruído e os brasileiros, os cientistas brasileiros, não conseguiram produzir a vacina, embora tenha 2 grandes laboratórios importantes no país, o Butantan e a Fiocruz, que estão trabalhando, mas tem que usar os derivados e usar as tecnologias para complementar a vacina, porque não tem incentivo. Com pouco incentivo, poderia resolver o problema da vacina no Brasil. Criar as vacinas no Brasil, porque nós temos tecnologia, temos cientista, temos condições para isso, mas não tem incentivo do governo. A propagação do vírus é letal para rico, para pobre, para homem, para mulheres, para jovens, crianças e velhos. Então nós, que já estamos numa certa idade, temos que tomar todas as restrições possíveis. Então é necessário que façamos um lockdown no Brasil. Defendo isso com toda convicção, com toda a força. Mais importante que a economia é a vida. Mais importante que a política é a vida. Marguerite Vilela é um exemplo. Batalhou, ganhou a eleição e não vai conseguir governar uma das cidades mais importantes do Brasil. Confira agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em São Paulo e demais cidades do país. Tempo parcialmente nublado nesta quinta em São Paulo, com máxima de 26 graus e mínima de 21. Chove de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo. No Rio de Janeiro, sol forte com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 34 e mínima de 25. Já em Salvador, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Previsão de pancadas de chuva que poderão ser fortes. Máxima de 31 graus e mínima de 24. Quinta de sol entre muitas nuvens em Brasília. Chove em algumas áreas. Máxima de 26 graus e mínima de 19. Pesquisa mostra que 59% dos americanos estão insatisfeitos com a democracia do país, que elegeu pelo menos 5 presidentes sem voto popular. Descontentamento é maior entre céticos do sistema eleitoral. Confira na reportagem de Eloá Horazen, do Brasil de Fato, diretamente da Califórnia. Forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo. Sistema político dedicado aos interesses dos cidadãos. Governo que respeita a decisão da maioria da população. A democracia definida pelo dicionário não se traduz fielmente às ruas dos Estados Unidos, onde pelo menos 5 presidentes, dentre eles Donald Trump, foram eleitos sem o apoio do voto popular. Yeah, well, there are conservatives who will say it's not a democracy, it's a constitutional republic. But most of the American people and the American government, for years, at least since World War II, has told the world we're a democracy. So I think that we can say that. I think we would say, and most democracies are works in progress, right? But ours is a flawed and hobbled democracy in the very way that it's set up. Nos Estados Unidos, o voto é indireto. Embora a população seja convidada às urnas, é o colégio eleitoral quem decide o chefe da Casa Branca. Esse sistema, com um intermediário, é um projeto antigo para a manutenção do poder de uma minoria privilegiada. We have to remember it was a constitution that was created with significant input from slaveholders who wanted to make sure that democracy would never reach the institution of slavery. They could kind of see that on the horizon. So they built in all kinds of controls for that. And so we're struggling with that legacy now. But what we're seeing with Donald Trump, I think it's important to realize antedates him by a good long time, right? I mean, the problem, he is, a way to think about it is, he is the symptom of the problem rather than the problem itself. Os efeitos colaterais dessa crise de representatividade já são mensuráveis. De acordo com uma pesquisa internacional conduzida pela agência Pew Research, publicada em fevereiro de 2020, o sentimento de insatisfação com a democracia é generalizado. Só em território americano, 59% dos entrevistados se disseram descontentes com o sistema político e a situação se agrava entre aqueles que duvidam da segurança eleitoral. We have experienced decline in the last 10 to 15 years in the quality of our democracy. And I think the events of this past week and the assault on the Congress and the bizarre
and democratically disloyal behavior of President Trump indicate that at the moment we are in something of a crisis of democracy. I am worried about the shape and status of American democracy. I think you'd have to be a fool or blind not to be worried. Mas não é só a democracia americana que está em risco. Para os docentes, outros regimes democráticos, como o do Brasil, também correm riscos. This crisis we're living through in the United States now, I think the message of all of it is don't take anything for granted. And once you start taking things for granted, you're in very big trouble. When you have an individual like this as the executive head of government, it's like playing around with a loaded gun. It can go off. A pandemia de Covid-19 vem crescendo nas Américas. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, informou que 8 países da região já relataram a variante do coronavírus detectada na Grã-Bretanha. A pandemia de Covid-19 registrou um recorde de 2.500.000 novos casos na última semana nas Américas. A informação foi repassada pela Organização Pan-Americana da Saúde nesta quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa. Conforme vamos descendo na América do Sul, todos os países relataram um aumento de contágios nas últimas semanas, mesmo os que tiveram um declínio nos casos, como Chile e Argentina. Segundo a OPAS, as novas variantes do coronavírus já foram reportadas em países das Américas. São 8 países que han reportado... 8 países das Américas relataram a variante detectada na Grã-Bretanha. Vou lê-los para não errar. São Brasil, Canadá, Chile, Equador, Jamaica, México, Peru e Estados Unidos. Chile, Equador, Jamaica, México, Peru e Estados Unidos. De acordo com a organização, a variante sul-africana do coronavírus também foi registrada em amostras de laboratório no Brasil e Canadá. O boletim da pandemia atualizado pela Universidade Johns Hopkins indica os Estados Unidos como a nação mais atingida pelo coronavírus, em número de casos e mortes pela doença. Brasil e México ocupam a 2ª e 4ª posições entre os países com mais óbitos. O seu jornal faz um intervalo curtinho e na volta você acompanha outras notícias desta quarta-feira. À beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Se não tivesse prendido ele, muita gente aqui tinha se formado, tinha aprendido muita coisa, porque ele não ia ficar só nessas 40 horas, não. Segunda a sexta, ao vivo, eu faço Papo com Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Falo de política, de música, de literatura, de cinema e de esporte. Convido todos vocês a participar, incluir a participação do público através de WhatsApp. Portanto, anote aí, de segunda a sexta, de 6h30 às 7 da noite, Papo com Zé Trajano, ao vivo, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Esperando por você. Trabalhadores na Ford continuam mobilizados no aguardo de uma solução para o destino de quase 7.000 funcionários da empresa no país. A montadora anunciou que vai fechar as fábricas no Brasil. Para sindicalistas, a solução está nas mãos do governo federal. Veja na reportagem de Daiane Ponte. A Ford do Brasil anunciou na última segunda-feira que vai encerrar sua produção de carros no país. A montadora justifica a saída como um processo de reestruturação dos negócios na América do Sul. No entanto, deve manter sua produção na Argentina e no Uruguai. Com isso, 3 fábricas, localizadas em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo,
e Horizonte, no Ceará, serão fechadas, acabando com 12 mil empregos diretos e indiretos. A Ford está no Brasil há 102 anos e em quase todo o seu período aqui no Brasil, ela sempre teve um apoio substantivo por parte de estados, municípios e a União. Sempre, sempre. Então esse é um casamento, que não é um casamento assim, uma parte decide ir embora e a outra aceita normalmente. É um casamento com interesses, sabe? Foi feito um contrato muito forte aí ao longo dessa época. Então não se sai desse casamento simplesmente porque eu não quero mais ficar no Brasil e me permitam explorar o mercado doméstico aí porque eu vou continuar mantendo as revendas. Não é assim. O Brasil tem que se impor no caso da Ford, tem que se impor. Esse caso da Ford tem que ser nacionalizado, o tema. O Bolsonaro tem que tomar vergonha na cara, ou não fez nada em 2019, que faça alguma coisa agora. Isso foi uma canalice da Ford, né? Agiu sorratinamente, porque, primeiro, ela, sexta-feira, né, deixou os caras de licença remunerada, sexta, segunda, terça, quarta, entendeu? E na segunda-feira, 3h30 da tarde, ela me ligou informando que tinha encerrado as atividades da Ford no Brasil. Então, assim, todo mundo ficou desesperado. Imediatamente nós colocamos os trabalhadores informando, convocamos todos para ir na porta da fábrica. Os trabalhadores, 5 horas, a gente já convocou todos, eles vieram para a porta da fábrica e nós realizamos uma assembleia com mais de 500 trabalhadores naquele primeiro momento ali. Em 2019, a Ford já havia encerrado a produção de caminhões no Brasil com o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, em um momento em que o setor chegou a crescer 7,5%. Portanto, o cenário político e econômico do país pode ser a resposta para explicar a saída da Ford do Brasil. Os sinais ficaram muito evidentes que o encerramento da produção em São Bernardo poderia significar mais à frente, mantido o cenário econômico no Brasil, medidas semelhantes em outras plantas como Camaçari e Taubaté. Nós tentamos fazer chegar ao senador Jacques Wagner um alerta sobre a Bahia, porque, enfim, a Ford já vinha sem anúncios de investimento aqui na região. O governo na época não deu a menor bola, o governo federal não deu a menor bola, o governo estadual se colocou no papel de vendedor, não de discutir a fundo o que acontecia, o que estava por trás daquela decisão da Ford. Tem que ter uma política do governo federal direcionada para o setor, direcionado para cuidar dessa questão das montadoras. E nós estamos deixando bem claro essa questão da Ford, né? Que se a Ford realmente fechar, é a grande oportunidade para o governo federal estatizar a Ford e ter a montadora nacional do país. É um momento e é uma oportunidade gigantesca. Então, o governo federal falar que não tem o que fazer é uma sacanagem e é virar a costa para os trabalhadores. Hoje, mais cedo, trabalhadores da fábrica de Taubaté realizaram uma assembleia e agora cobram do governo local uma posição sobre todos esses empregos que serão perdidos. O sindicato pretende manter a pressão em defesa desses trabalhadores. Os trabalhadores da Ford estão muito preocupados. Como é que fica a previdência privada que a Ford tem com seus empregados? Como é que fica o plano médico dos empregados? Estou recebendo bastante dúvidas dos trabalhadores da Ford que estão lá, depois que saíram de São Bernardo, mantiveram o seu seguro saúde no plano médico local. O pessoal que fez opção pelo sistema de previdência privada. Tem uma série de dúvidas que a Ford vai ter que responder. Por isso que eu acho que nacionalizar o debate e tentar um projeto no Congresso Nacional para nacionalizar os bens da Ford no Brasil é fundamental. E aí colocar a Ford na roda para dar as outras garantias. Na Bahia, trabalhadores se mobilizaram nesta quarta-feira em defesa dos empregos. Metalúrgicos ganharam apoio de outras categorias, como a dos Correios. Porque todos nós, todos vocês precisam do salário, precisam dos direitos, todos vocês
operários. Então, 5 mil são empregos diretos, mas está na faixa, no geral, 60 mil trabalhadores. Essa política que está aí não é contra os trabalhadores da Ford, mas é também eu, enquanto funcionário dos Correios, funcionários da Petrobras, funcionários do Banco do Brasil, funcionários da Caixa Econômica, funcionários das estatais. O governo federal já declarou guerra para esses funcionários. E vocês, funcionários da Ford, foram os primeiros que sentiram o baque de uma política que não é votada para a manutenção dos empregos e dos salários e de direitos. Viva a classe trabalhadora! Estamos juntos e juntas de vocês! E vocês estão sofrendo, nós sofremos com vocês! A luta, companheiro, porque queremos que vencer! Depois de mais de 100 anos, no Brasil, a Ford anuncia que vai embora. Além dos problemas específicos da empresa, observa João Caires, é preciso considerar a falta de uma política industrial no governo Bolsonaro. No meio dessa crise da Ford, sabemos que a empresa também tem seus problemas, seus erros estratégicos de produto e tudo mais, mas vejamos, vem se fazendo reformas desde 2016, apoiadas inclusive por Bolsonaro, que era deputado. Falaram que ia criar milhões de empregos com a reforma trabalhista. Se fez, não aconteceu nada. Piorou o mercado de trabalho. Falaram que o Brasil ia ter mais confiança com a reforma da Previdência. Não aconteceu nada. Muito pelo contrário, estive em Taubaté hoje, pessoas que poderiam estar se aposentando não poderão por causa da reforma de Bolsonaro. Aí a gente escuta esses tais especialistas dizerem que a Ford está indo embora porque falta fazer as reformas que o Brasil precisa. Estamos fazendo tantas reformas e não está resolvendo nada, muito pelo contrário, está piorando. Lembrando que de 2003 a 2014 não foi feita nenhum tipo de reforma que retirasse direito da classe trabalhadora e tivemos a menor taxa de desemprego da história do Brasil, menos de 5%. Então eles ficam falando que tem que fazer reforma, como eu disse, a Ford, 102 anos de Brasil, aguentou todo e quanto foi crise, mas não suportou 2 anos de Bolsonaro e Paulo Guedes. E o presidente da República, irresponsável, fica dizendo que a Ford queria mais incentivos. Outra mentira. A Ford já tinha os incentivos, já negociou com o Nordeste, mas o que está bem claro nisso é que renúncia fiscal sozinha não resolve o problema. A gente precisa de um mercado interno consumidor forte, e isso aconteceu no período Lula e Dilma. Chegamos a produzir 6 milhões de veículos, equiparamos à Alemanha. Hoje o Brasil está produzindo apenas 2 milhões, ou seja, 1/3 da capacidade total. Então, isso gera um grave problema. E o governo, o que fez nesse período todo? Ele acabou com o Ministério da Indústria e Comércio, acabou com o Ministério do Trabalho e não tem resposta. Centralizou tudo no Superministério da Economia, que cuida de tudo, inclusive da Previdência. Por isso, esse desastre. A Ford tem a sua parte de culpa? Tem, ela tem seus erros, mas está se reestruturando, mas é uma empresa privada. Agora, o governo, que tem um papel fundamental de criar empregos, de gerar melhores condições para a população, está pouco se lixando. O governo Bolsonaro é isso. 2 anos de Bolsonaro e quase 5 depois do golpe, com a mesma política, com as mesmas intenções, e nada acontece. Por isso, o desastre de Ford sair do Brasil, e não só a Ford. Cabe lembrar que há um mês atrás, a Mercedes deixou de produzir seus carros no interior de São Paulo. A Sony abandonou o Brasil, Zona Franca de Manaus. A Audi também anunciou que não produzirá mais carros no Brasil, assim como a BMW, que tem fábrica em Santa Catarina. Só nos falta ouvir de outra empresa que tem planta no Rio de Janeiro, planta de alto luxo, ou seja, no período Lula e Dilma, com os programas de política industrial, muitas empresas se instalaram no Brasil porque acreditavam. E aí a gente vê agora empresa como a Ford desvinculando seus investimentos no Brasil e transferindo para o Uruguai, um país que tem uma população de 3 milhões de habitantes, e também investindo mais na Argentina. Por ironia do destino, Bolsonaro acusava os argentinos de virem para o Brasil caso Fernandes ganhasse a eleição.
E está acontecendo justamente ao contrário. O Bolsonaro chegou a colocar um Twitter dizendo que a Honda estava saindo da Argentina e vindo para o Brasil por causa da eleição de Alberto Fernandes. A Honda falou que isso não era verdade. Após o desmentido da empresa, Bolsonaro apagou o seu Twitter. E por ironia do destino, agora a Ford anuncia 580 milhões de dólares de investimentos na planta de Pacheco, na Argentina, e anuncia o fechamento no Brasil. Vitória para a defesa do ex-presidente Lula. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal entregou as mensagens que foram apreendidas pela Operação Spoofing, contendo diálogos trocados entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, ex-integrantes da Lava Jato. A Operação Spoofing investiga as invasões às contas de Telegram de autoridades brasileiras e de pessoas relacionadas à Operação Lava Jato. Segundo a defesa de Lula, os diálogos devem comprovar a atuação parcial do ex-juiz, abrindo espaço para sua suspeição e a devolução dos direitos políticos de Lula. O pedido de acesso foi feito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e acatado em 28 de dezembro último. Hoje, 13 de janeiro de 2021, você acompanhou aqui no seu jornal. Universidades e institutos federais ganham relevância no combate à pandemia. Ato simbólico no centro do Rio denuncia a situação dos bancários com o fechamento de agências e as demissões no Banco do Brasil. Ford anuncia a saída do Brasil e decisão impacta em 12 mil empregos diretos e indiretos. Amanhã o seu jornal volta às 7 da noite para mostrar as lutas por direitos humanos e em defesa da democracia. Uma boa noite e até!